como é que um filho que a gente nunca soube vai saber que o pai quer ser cuidado ou num asilo ou dentro de casa, se nunca foi dito? Meu nome é Tiago Barbosa, estou mais uma vez aqui diante de vocês para a gravação desse episódio que, com toda certeza, é o mais importante que eu fiz. Na verdade, nesse tempo que eu iniciei esse projeto, sempre esteve no meu coração estar com essa pessoa que está aqui agora à minha frente, que talvez seja a pessoa mais importante da minha vida, uma das, né? E eu pedi muito em oração esse momento. Agora há pouco nós oramos aqui um pouco e pedi muito a Deus para que esse projeto pudesse se concretizar, esse desejo que ardia no meu coração, e hoje ele me concedeu, atendeu uma oração que eu fiz meses atrás, né, desde setembro de 2023, em uma viagem que fizemos, né? Essa pessoa é meu pai, que está aqui, Tairone Barbosa, né? Que eu quero honrar, registrar esse momento. Para mim, esse talvez seja o episódio que vai me trazer algumas emoções, então me perdoe já de antemão qualquer tipo de manifestação dos sentimentos e emoções mesmo. Qual conselho você dá para pessoas que estão passando por uma doença como a que você está enfrentando agora? E o que você gostaria de deixar registrado para quem estiver assistindo, que está passando por alguma enfermidade? Como é que você... Eu não sei se eu dou conselho, não, porque eu acho o seguinte, acho que é uma forma que eu encaro. Isso. É diferente, porque o conselho que você dá, você tem que conhecer a natureza, o que cada um, como é que cada um, o que é, o que passa com o sistema, não. O que eu vejo, o que eu consigo encarar é o seguinte, eu aceito o que vem, como aconteceu. Pode ter sido até por negligência minha, de não ter feito determinados processos, porque a gente às vezes passa por processo físico, poderia talvez ser evitado se você tem uma vida saudável. Então, o que eu vi ontem, um cara falando, a vida mais. A pessoa não pode, hoje a gente abandonou o exercício físico. O povo antigo andava muito porque não tinha carro, então tinha que caminhar. Depois o pessoal novo começou a se movimentar, ajudar a locomoção, quase não faz mais exercício. Então, essa necessidade física que o corpo tem... Não está sendo usado, não estamos mais usando isso. E hoje o que eu vejo é o seguinte, a pessoa tenta pondo, mas só que os jovens, aí é o contrário, aí é aquele cara que vai demais para um lugar que passa a ser... obsessivo. Uma obsessiva. Não passa a ser... Não é saúde. É mais estética. É mais estética. Fica fissurado. Vaidade. Foge o propósito da saúde. Então, esse processo que eu quero ainda voltar a ter de novo, eu tinha, mas muito leve, e quero dedicar mais. Então, é isso. Mas, de qualquer maneira, o que vem, mesmo saudável, se fosse assim, atleta não morria novo. Não é. A garantia de vida ninguém tem. Por isso que eu acredito muito que Deus coloca. Você não sabe nem o dia nem a hora. Então, não te preocupe com isso. Você tem que estar preparado, mas não se preocupar. Se prepara, porque um dia pode vir. E talvez comece a preparar, pelo menos com as outras pessoas, porque a sua maior preocupação não é com você. Não. É com a minha mãe e talvez com os filhos. Não é comigo. Porque o que eu pude construir para a minha vida, eu construí. Não vai ser daqui para frente que eu vou acrescentar muito mais coisa. Tem gente que às vezes é novo, fica preocupado, ainda tem a família. A mãe, quando é nova, fica preocupada. Se eu morrer, meu filho vai ficar sem mãe, o pai morre sem pai. Não, meu caso não, o filho está criado, família criada, eu tenho preocupação com a minha mulher, agora, no final da vida. Sim. Porque eu sinto ela mais frágil nesse ponto, por natureza. E você tem agora conselho mesmo, né? Que conselho você gostaria que eu seguisse mais hoje? Não estou falando no passado nem nada. Isso é muito pessoal, agora eu estou falando... É do Tiago, filho, não do Thales e não da Thaís, não é um conselho geral. Hoje, o que você gostaria de ver mais em mim? Né? Assim, para que você tenha... De mudança e principalmente assim, de mudança para que você tenha mais tranquilidade. Como é que eu poderia tornar um filho melhor ali, né? Como é que eu poderia... O que eu poderia fazer em mim daqui para frente para
Se uma pessoa que te agrada mais, que possa te dar mais orgulho. Acho que orgulho não é bem o que eu gostaria de ter, não. Acho que é o seguinte, eu prefiro o seguinte, que você volte a ter uma vida que traga prazer para você e para sua família, tá? Porque a gente procura, eu sempre falei, eu sou muito focado na minha família, então fui focado a vida inteira. Então, o foco família, para mim, é o que mais puxa. E vejo o seguinte, por mais que as coisas aconteçam, a gente não é afastando, ou recolhendo, ou escondendo, que a gente passar pelas coisas, não. A gente tem que ficar junto e enfrentar, sempre enfrentar. O que tiver que vir, a gente tem que, não é enfrentar brigando, batendo, não, enfrentar contornando. A gente tem que aprender a contornar os problemas, não enfrentar de frente a frente. Porque é como aquele monge, um dia que eu falei para você já uma história do monge. Ele deu a história do rio. O rio vai ao mar e ele contorna tudo quanto é obstáculo. Ele não passa por cima de nada, ele contorna. Então a gente tem que ser como o rio. Você vai fluindo e as coisas vão crescendo, você vai sabendo contornar. Com calma, com clareza. A gente não consegue sempre, mas é a busca. A gente está nessa busca. Então, o que eu vejo? Você tem uma busca muito incessante para ser melhor. Talvez não seja esse o que você precisa fazer, não. Não é buscar com força demais, não. É ter mais clareza do que você vai fazer, mais resiliente, menos assim, imediato, você tem as coisas muito impulsivo. Emotivo não tem impulsivo. como. É impulsivo, porque a impulsividade ela está muito ligada ao desejo de querer ser muito. Se você diminui o seu desejo de querer mudar muito, você diminui qualquer impulsividade. A gente tem que mais manso de coração, não é manso de nada, não, é manso de coração, de ter aquela. É o seguinte, porque às vezes a gente fica, as pessoas falam as coisas, a gente já fica impaciente no ouvir o outro. E a gente perde muita coisa quando você é impaciente no ouvir. A gente, quando não tem paciência para ouvir, que é um dos grandes pilares que a gente tem. A Bíblia fala muito, até em Tiago fala, esteja está lá em Tiago. Paciente no ouvir. Porque você tem que deixar o cara terminar a história dele, porque você sabe como ela começa. Às vezes a gente atalha. Quando você quer entrar num processo, tem que esperar ele excluir, porque ele está trazendo alguma coisa lá de dentro que a gente não conhece, é desconhecido. A gente vê a aparência. A boca fala, o que o coração está cheio. Às vezes a gente não permite a pessoa abrir o coração. Então, com calma, com tolerância. Então, porque essa coisa material, essa coisa espiritual, a gente está buscando. Então, isso com o tempo vai vir. Agora, essa maneira de comportamento que a gente tem com os filhos, com a família, com as coisas, a gente tem que procurar ser mais manso. Principalmente na família. Principalmente na família. Principalmente na família. Ok. E para o Thales? O que você gostaria de dizer para o meu irmão, para o Thales? E o Thales não é muito simples, não. O Thales Mas caso você queira falar. Numa conversão dele espiritual, porque ele procura muita coisa espiritual, mas as coisas espirituais erradas, eu vejo, não digo errada, mas eu não vejo que vai levar a lugar algum na fé que a gente tem. Muitas pessoas até caminham, mas ele nem nessa espiritualidade que ele tem, que não é a minha, ele não tem conseguido caminhar. O que eu gostaria que ele realmente... Ele tem compulsão geral, ele não fixa em nada. Que ele pudesse caminhar com a vida dele. Não sei qual escolha que ele vai fazer, mas independente dela, porque o mundo está cheio de gente, de diversidade muito grande. E pessoas caminham até na diversidade, não na que eu tenho, mas eu vejo que uma comunhão de seres. Então, agora, ele nem na diversidade dele está conseguindo caminhar. Eu gostaria muito que Deus... O que você gostaria de ver nele, caminhando seguindo os princípios milenares, tendo uma conversão espiritual. Não digo uma conversão espiritual, mas uma conversão de propósito, de vida. Tá? Porque o que ele tem feito hoje não tem acrescentado muita coisa para a vida. Então, o meu, você gostaria de me ver mais manso, mais tranquilo ali, nessa parte é isso, né? Mais focado ali de voltar a ter uma vida. Eu comecei, né? Casei recentemente, creio que agora de um ano para você vai pegando exercício, você tá em casa todo dia. Mas é bom ter esse norte, pai. É isso que eu quero, porque eu quero buscar, e você tem total razão. Eu realmente, eu falo por mim, né? Você falou do Thales, que ele assuma e confesse essa falta dele, essa necessidade, esse caráter, porque eu confesso realmente que eu preciso melhorar essas questões e
e me arrependo de várias coisas que fiz, mas é daqui para frente, né? Jesus morreu para pagar, então não adianta eu ficar remoendo mais, e eu remoí muitas coisas ao longo da vida. Creio que o Thales também passa por isso, ele se culpa ou está passando, então o foco aqui, eu acho que nessa parte para ambos é vamos daqui para frente, o propósito daqui para frente é pagar ali, caminhar mais firme nessa conversão aqui, que eu entendo que tem que ser espiritual também, tá? Que foi o que virou a minha chave, e eu vi que que vários testemunhos que foi a presença de Deus e ali de tentar buscar ao máximo seguir os princípios que faz a pessoa, sabe, ter essa mudança, mas... Não, o negócio é isso mesmo, é porque quando a pessoa vai para Deus, ele passa, ele despoja um pouco do eu dele. Perfeito. Então, quando você vai a Deus, se Deus estiver em primeiro lugar, meu pai falava até para minha mãe, eu lembro demais da conta Maria, meu compromisso primeiro é com Deus. Se você quiser ir para a igreja comigo, você vai. Se não quiser, eu estou saindo. Então, eu estou falando isso para a Lidiane. Então, se você quiser ir, vai. Se não quiser, dá licença que eu estou indo. Porque eu tenho esse compromisso. Então, quando a pessoa também não tem, e não tem propósito, porque são duas coisas que você tem que caminhar. Quando você tem Deus, o seu propósito fica muito claro para você. Já está definido. E o quê? Quem tem Deus vai ter ferramentas melhores para seguir. Quem não tem, vai pelo mundo. E o primeiro propósito, pai, começa, eu falo por mim, o propósito é agradar e ser obediente a Deus. Ele passa a ser o propósito. Isso. Parte dele, né? A parte materializada de onde ele vai te colocar é uma outra história. Exato. Que é o que a gente precisa para ter foco ali. Mas o propósito, o meu maior é servi-lo e glorificá-lo. Onde ele me preparar, me capacitar. Hoje, né, a gente tem isso. Meu irmão, falta achar aqui um pouco isso, né? Minha mãe, de cuidar mais dela, talvez agora, é isso. É um propósito que ela tem que ter. Mesma coisa, continuar voltando para Deus, todos nós, vamos deixar Deus sempre como uma prioridade, como a gente falou. Mas em termos práticos, eu buscar ter essa capacidade de voltar para a família ali, eu sei que quando você fala família, é Lidiane e João Vitor aqui, para mim, porque eu sempre fiz para vocês ali, eu sei que não é muito com relação a você e minha mãe aqui, não. O que sua preocupação é eu ser cada vez mais um marido que esteja disposto a ouvir, reagir menos, ter mais tranquilidade. É nisso, enquanto pai e marido ali com eles. Essa é a sua... Porque esse é o núcleo familiar. Perfeito. Porque a hora que você estiver bom lá, você vai estar bom no outro. Minha mãe, ela ter essa capacidade de olhar para ela, sacrificar menos, sacrificar por ela agora, menos um pouco para a gente conduzir. O Thales, essa parte de identificar um propósito, voltar um pouco mais para Deus, que ele está afastado, que precisa. Se a gente todo não tiver... Se não tiver, porque tem gente que também tem propósito. Mas segue os princípios milenares ali, algumas coisas. E nisso ele tem os princípios milenares de ser justo, ser honesto, ser correto. Isso está entranhado nele, porque conviveu com a família. Alguns sim, mas outras coisas ele se perdeu ali no mundo carnal. Ele não está praticando, mas tem. Concordo. Está lá dentro dele. É aflorar. Como eu passei um momento que eu esqueci também todos os princípios ali. São assim. Perfeito. Nem sempre você está praticando. E a Thaís? A minha hoje é o seguinte, eu tenho assim com a Thaís, é o seguinte, porque princípios de Deus, a formação, ela tem. O que eu vejo hoje? A Thaís, o problema dela é mais financeiro. Mas se atribui atribui o quê? Eu não sei se não posso falar do Moacir, se ele também não, ou ele não tem esse desejo. Tá? Falta ambição, você acha um pouco? Ou não? Eu acho que falta assim, eu não sei se é porque a gente, quando tem uma coisa, você vai atrás e você manda ver. E tem pessoas que não têm natureza de ser muito ali. Determinado. Acho que é a determinação. Porque sua irmã é determinada em muitas coisas, é muito forte. Mas o Moacir já é mais tranquilo. Então, eu não vejo para eles o que poderia ser melhor para a Thaís. Porque eu acho que... Não, mas para a Thaís, para ela mesmo... Mas para ela, você acha que eu acho que ela precisava deixar de ser menos ansiosa. Ela é muito parecida com sua mãe. Ela virou muito paternalista, ela quer tomar conta... E excesso de proteção das filhas, ansiedade...
Então ela tem, eu não sei o que que ela também tem, que ela tem um pavor, um A medo. Thaís é mais fechada, né? Do que eu. A Thaís não é muito de abrir os Não, ela sentimentos bem, ali. porque ela é muito sábia para conversar, para fazer as coisas para as pessoas. Mas ela não Mas abre agora, na hora de muito. aplicar na vida dela, É. ela nem eu vejo que ela, às vezes ela não tem essa mesma sabedoria Então que você tem acha lá. que é aplicar a sabedoria que ela tem da fala, do conhecimento que ela tem, que diz, Tem na própria vida na dela. própria vida dela. Inclusive, Ela tenta, inclusive ela tenta. talvez ali o Moacir ser mais o sacerdote da casa. Eu Que às acho vezes a que ele Thaís. mas eu acho que o Moacir até um pouco, mas eu acho o seguinte, é Mas o aquele desejo de querer evoluir com a parte financeira. Tá, entendi. Ele tem desejo, mas É ele mais não essa tem, espiritual. Eles ele estão não é hoje espiritual. muito focados a parte em espiritual Deus, dele, em igreja isso e tem. menos no profissional. O Porque- foco maior você vê deles, então, que te preocupa é que às vezes a igreja está vindo em primeiro lugar do que a profissão. Não, tem que vir. Eu acho Não, que a igreja. Eu não estou falando a igreja Deus. não, Eu estou falando a igreja, porque Deus não tira tempo. Né? Não. Você gastar tempo rezando, orando é uma coisa. Mas agora eu estou falando enquanto dedicação. a dedicação. Você acha que Isso. se eles dedicassem o que Continuar- dedicam para a igreja ali, o tempo, aquela para a vida pessoal, para o trabalho, para estudar e tudo mais, teriam mais sucesso. É isso Eu essa acho que preocupação. que Com a eu acho que Thaís é teria. isso, é o excesso de ali Não dentro, tanto da é a Thaís, direção. Mas mas dos dois, acaba os com os dois, dois. é o casal. O casal. Porque, na verdade. Seria isso, então? Só eu para acho que para eles precisaria o foco que eles. Não digo o foco da igreja teria que ser essa intensidade equilibrado. teria que ser para a área Equilibrar de a intensidade. financeira. O foco está mais em uma. Está ali. mais para cá e está ficando prejudicado ali. Porque às vezes Será? a pessoa fica aqui e deixa ali. Não sei de que forma, que momento vai haver. Porque a gente também não conhece o dia de amanhã. Não, sim. Mas Não é nada, mas hoje eu vejo isso, essa dificuldade de se balizar. E tudo bem, hoje tem eu. Tudo bem. Posso socorrer qualquer um de vocês, mas e amanhã? Então você tem que construir suas coisas para amanhã. Se hoje você você tem um medo muito grande hoje na sua falta, como é que todos nós se viraríamos? Não, ou mais não, o não, Thales, nem- ou a Thaís o e minha Thales, mãe? sim, Quem o que Thales. você tem hoje? Se acontece alguma Duas coisas coisa só. com você, o que te Não, o que me preocuparia? preocupa talvez hoje você tem só. Você sabe que eu bem consigo ou me mal, virar. Você vai se virar. A Thaís tem bem ou mal, vai se virar. O Thales, sim. O Thales, eu não sei como é que ele vai se virar. Ele não tem família, não tem nada, só tem ninguém. Como é que vai se virar no fim da vida? O que sempre falo para ele, não tem nem emprego, não tem nem benefício, não tem nada. Então, vai ter uma Você coisa quer que eu vou falar? deixar? Você acha que você quer mencionar alguma coisa do que o Thales? Por quê? Porque o Thales é sempre que a gente não mencionou o problema do meu eu acho irmão. que Não precisa aqui registrar. A maioria conhece, É porque tá? você ajuda. Mas as partes você quer deixar isso mais reservado, tá? Mas é o que talvez precise. Tá. Mas em um outro momento pode ser. Mas eu falo o seguinte. Ele vai vir aqui. O Thales algum dia vai gravar aqui comigo e ele mesmo vai contar a história dele. Essa é a preocupação que eu tenho com a sua mãe. Uhum. Porque eu administrar tudo isso. Passar para frente, administrar esse processo, se eu faltar e ela continuar, o medo que ela tem, o medo que eu vejo que é o medo que ela tem de ser dependente dos filhos no fim da vida. E equilibrar os filhos também ali. Saber como contornar o núcleo familiar sem você ali. Querendo ou não querendo, as pessoas vamos até você. Como é que ela mantém a harmonia da família na sua falta? Eu acho que... Muito só mantém a harmonia da família, mas também é o seguinte, ela, quando sair, ela vai ter que mudar a atitude dela, porque ela não tem mais eu para fazer tudo que faz. Vai ter que tomar decisão sozinho. Vai ter que tomar as decisões sozinho. Eu acho que esse é o principal medo. Isso, é o medo. É o medo dela. Medo disso. De não ter quem consultar. Não tem mais quem. Porque ela tem medo de errar. Sim, demais. Tendo você do lado, se errar, não tem problema. Tairone tá junto aqui, errou comigo. Mas se vira. Então, é verdade. Essa coisa é que me preocupa muito. Eu acho que preocupa muitas famílias isso. O medo de errar sozinho ali, na falta de alguém. Não é muito fácil mesmo, não. A pessoa ficar viúva no fim da vida é complicado. E você sabe que isso pode ser contornado, né, pai? Parte do que a gente está desenvolvendo. Porque quando a gente faz um planejamento sucessório, a gente minimiza isso. Porque a decisão passa a você construir juntos, mas isso seja numa road ou não, mas a parte emocional... Não. Eu sei que você a parte emocional... A minha preocupação realmente não é a parte financeira. Não é a parte nem administrativa. Nem administrativa disso. Minha preocupação é a parte emocional de cuidados depois que a pessoa vai. Ela fica idosa.
Porque você fala assim, a parte financeira. Mas não, mesmo, você pai, pode- quando eu falo processo de sucessório, planejamento você evita sucessório, você coloca condição para essa Pois é. parte ali Eu do sei, cuidado. mas mesmo assim, Tem mas mesmo assim, você institutos. pode até colocar, Tiago, mas eu digo o Ah, mas seguinte, não vai vir com paixão, não vai não vir com. vem com. Entendi, já Isso imaginei. tem que ter Propósito. o propósito na vida para fazer. Por exemplo, quem minha mãe está lá. Eu vejo, porque minha mãe, eu vejo o exemplo do meu sogro, o exemplo da minha mãe. Como é que foi o final de vida? Eu vejo o exemplo da mãe do Vilibaldo. Então, você está vendo o exemplo das pessoas que estão ficando nessa condição, como é que vai ser no fim da vida. Mas Então, você sabe que. e isso é um caminho que não é uma maioria que vai. Tem muitos, por exemplo, vamos lá, minha sogra foi, meu pai foi. Então, nem necessariamente passa por isso. Mas se passar, o medo da sua mãe é se ela tiver que passar. Mas, ô pai, e você me viu uma questão do que eu falei, que meu propósito tem a ver com isso. E olha que eu não sabia que isso ia falar, mas me veio a ficha agora do que eu vejo que pode ser uma problemática. Se você souber de alguém, é porque a gente deposita muitas vezes isso nos filhos, tá? Esse cuidado. Mas pode vir de fora. Se você nomear alguém com as características que tem o propósito de cuidar, é porque a gente deseja, muitas vezes, que seja dentro de casa. O normal é ser dentro de casa. Por quê? Porque é uma forma, não sei, Você de acha- retribuir, não, de porque você acha que gratidão. é sanguíneo, é amor. Pois Não é. não, É as verdade. pessoas fazem por obrigação de honrar pai e mãe. Obrigação. Obrigação de honrar Não pai e mãe. pelo propósito que está propósito inerente de inerente honrar. dele, O não. propósito é diferente. A pessoa que tem isso dentro dela, igual foi com o meu sogro, eu lembro direitinho. Uau, Na isso é época do seu forte. João, o que aconteceu? Se dividiu, não, vamos levar, vamos. Pô, ninguém tinha condição para educar, mas não deu, não. A Maristela já é mais assim, não, vamos pôr numa clínica, não sei o que lá. Aí a Vera, eu não tenho coragem. A Suzana também, eu não tenho. Não vou fazer isso com meu pai. Vamos arrumar um jeito. Então o que aconteceu? A gente decidiu, eu tinha um apartamento, cedi o apartamento e a Suzana assumiu, porque eu moro em Brasília. Mas não foi. E foi muito melhor, porque ele pôde ser cuidado. Enquanto ele teve consciência, foi. Depois ele perdeu a consciência, mas aí já não mudava. Aí E para ele agora, era diferente. pai, então deixa eu lhe fazer Era a pergunta. diferente. Como é que você gostaria de você ser cuidado? Caso você perca, então, esse medo seu, essa sanidade, alguma coisa, como é que você gostaria de você agora, não minha mãe, nada? Como é que você gostaria que cuidassem de você numa possível... Não, eu acho o seguinte, de cuidado, por isso que sua mãe tem medo de não ter o recurso financeiro no final da vida. Tá, Para quê? Financeira. Porque Não. o cuidado e o negócio, às vezes você até pode contratar, mas a responsabilidade você não contrata. Eu entendi, mas Então, a minha o que você pergunta eu é gostaria, direta, pai. Se eu tivesse, eu gostaria de cuidar na minha casa. Pode ser menor. É isso que eu quero Mas saber. minha mãe, sua mãe também não gostaria jamais de ir para casa de filho. Você não quer ir para... Não, você Não. quer ter a sua casa com alguém cuidando lá Lá na sua na casa, casa. nem que seja os filhos Não indo lá. interessa. Ou uma cuidadora, ou alguém, Seja o um que home for. care. Isso. Você quer ficar dentro da sua casa sendo Do seu cuidado espaço. lá do espaço onde você Bom, se tem. encontrava quando aconteceu a Você arruma, enfermidade. mesmo que não seja, mas seja um espaço próprio. Tá, um espaço próprio. Porque ele Ok. fica impessoal. Quando você vai, igual, por exemplo, minha mãe, a Tavera ficou muito chateada e eu também não achei que era legal. A gente achava melhor se minha mãe tivesse continuado com o apartamento dela, Sim. para que os filhos pudessem ficar lá. Na maneira que ficou, o que acontece? Ela tem que vir para uma casa, ficar aqui. Eu entendi. Aí Morando depois, parece um favor na casa De da cada filha um. ali, de cada um revezando ainda. Não Revezando. cabra que não se cria um tivesse laço. lá, do jeito que era, eu ia passar uma semana, outro ia passar outra semana. Outro Deixa eu ia fazer um Então, apêndice. Não tem A gente certo. acha difícil quando Sobre a nossa desmancha ótica, isso. pai, sobre a nossa ótica, do nosso desejo, É. tá? Porque tem gente que não se importa. Eu já tive cliente meu que não quer dar trabalho e quer ir para um asilo. Olha Sim. só. Por isso é que o planejamento sucessório e falar disso aqui, pai, e guardar, ele é tão importante. Porque não é o desejo da sua irmã, não é nada. E essa sua resposta não é o meu desejo, ou da Thaís, ou do Thales, ou da minha mãe. Eu estou perguntando para você, é o seu. Sim. O da minha mãe eu vou perguntar para ela para saber. O meu, eu vou manifestar. O meu até é diferente. Uhum. Então, o planejamento sucessório, pai, quando eu digo que não tem a ver só com a parte patrimonial e herança. Você está entendendo que a Sim. manifestação da sua vontade, isso é honrar você? Eu vou te honrar como após a morte? É, no mínimo, mantendo aquilo que você sabe. Se eu não sei, se a gente não tem uma conversa como essa, e você em casa, eu acho que tem que ter esse tipo de diálogo que a gente está aqui com seus familiares, com seus pais, seja até sua esposa, filho, vô, é exatamente sobre isso, pai.
Como é que eu ia saber isso? Se acontece. Então, agora, nós temos aqui um norte para poder conduzir. E você, como ainda hoje está com toda a sua capacidade, espero que permaneça assim, sempre, não estou falando isso, a gente está aqui nessa reflexão, é manifestar isso, às vezes até num documento. Se não tiver a coragem de ter essa conversa como a gente está tendo aqui, que é isso que o escritório agora, você me deu uma luz para ter um tipo de serviço muito mais forte do que eu imaginava, que eu vejo. É exatamente colocar isso para que alguém saiba que tem que ser assim. Se você não tem coragem de manifestar assim, ou não deseja ter esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, porque tem muita família que tem essa dificuldade, não tem oportunidade de ter uma conversa franca e sem medos aqui, que a gente está tendo, o que acontece? Tem que procurar um escritório ou uma advocacia para poder pôr essas condições lá. Tem que colocar isso no testamento muitas vezes, porque como é que um filho que a gente nunca soube vai saber que o pai quer ser cuidado ou no asilo ou dentro de casa, se nunca foi dito? Mas então, a reflexão, só para a gente pontuar, pai, a gente tem realmente que manifestar isso. E hoje você manifestou uma coisa que eu não imaginava, sabe? Eu digo o seguinte, uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade. Por isso que eu te falo, são duas coisas diferentes. Um desejo, ele tem que casar depois com a realidade. Tá? Porque eu tenho o desejo que hoje, mas a realidade daqui, por exemplo, 4, 5 anos, ela pode mudar. Eu sei, pai, mas se você sabe hoje o jeito que você quer ir, eu sei, você constrói num planejamento sucessório, se falta dinheiro para isso, você vai construir a partir de agora, num planejamento sucessório. Eu vou juntando até ter condições de bancar, ter o coador, ter um fundo para isso. Mas se a gente não tem a premissa do querer, a gente não sabe como se mover. A gente acaba que desperdiça dinheiro para um lugar que não é para onde tem que ir. Agora, você sabendo que você deseja isso, a gente tem que criar essas condições aqui para que isso seja cumprido. E é hoje. Eu não sei o dia que a gente vai... até eu, quando pode acontecer alguma coisa, que eu tenho que saber. Se amanhã eu ficar inválido, como é que vai ser daqui para frente? Eu também preciso, pode acontecer comigo. E como é que vai fazer também? Não é só para você, esse exercício não tem idade. Planejamento sucessório, e a gente planejar esse tipo de coisa é colocar condições do que faça sentido hoje e ter pelo menos uma meta, um destino para ir. Porque muitas vezes a gente não sabe para onde que vai. Você está entendendo? Como é que eu vou caminhar, construir, fazer um planejamento certo se eu não sei, se eu não coloco isso como, sabe, uma meta, uma meta a ser alcançada. O desejo objetivo, você tem que chegar até ele através de ter um plano de ação para isso. Então, é criar um plano de ação que permita isso. Hoje eu posso não reunir essas condições à pessoa. Você até tem, mas hoje pode ser que uma pessoa não tenha. Mas se eu sei que eu quero isso, hoje eu tenho a consciência que eu quero, o que eu falo? Espera aí, eu agora tenho que separar 2, 3 mil por mês aqui, criar um fundo para que isso possa acontecer daqui 5, 6 anos. As pessoas não deixam, porque elas acham... a gente sabe que todos vamos morrer, mas a gente não prepara o terreno para que tenha uma morte ou uma dignidade na velhice, uma dignidade no fim da vida, seja com parentes, escolhendo até o parente, seja com alguém de fora. Às vezes até lá pode ser que o filho não tem habilidade ou está morando nos Estados Unidos alguma coisa, se eu sei que ele não pode, o que eu posso fazer? Opa, vou treinar alguém, vai ser minha sobrinha, vai ser alguém de fora da família. E você vai ter nesse diálogo construindo isso, porque alguém vai ter que cuidar, entendeu? E a gente tem que propiciar os meios para essa pessoa cuidar da gente, caso ela não tenha, ou é uma coisa que é de, assim, vai ser inerente, vai acontecer naturalmente. Mas se você tem dúvidas que um filho vai cuidar ou ele não tem capacidade de alguma coisa, você tem que tomar as condições, porque afinal de contas a vida é sua e o patrimônio é seu. Quem decide qual é a melhor forma de aplicar isso é você, é a pessoa que é o dono da herança, o autor da herança. Não é só os filhos. Você ouve os filhos, você mapeia os desejos e necessidades dele, mas no final de contas a decisão é do autor da herança, é de quem é o dono do patrimônio. Então é isso. Então, a Thaís, a gente pontuou, você mencionou aqui uma forma que você gostaria, né, de você falando que a preocupação hoje que você tem é como cuidar. Hoje, tem alguma outra coisa que você queira colocar dentro desse cenário que a gente falou aqui, da sua mãe lá aqui, que sua mãe... Eu sinto o seguinte, que no momento, que, por exemplo, a Vera tem muita... Ela e a minha mãe são muito... Elas têm muita afinidade.
ela sempre, minha mãe, nesse ponto, a Vera, não sei porque a Vera ela é muito hábil assim para tratar todo mundo adora sua mãe, porque ela é muito educada, muito fina, Ela serve. serve todo mundo, A sempre vida dela serviu é a família servir. demais, até demais. Então, e ela é prestativa. Sua mãe não tem mil média. Eu até sou meio preguiçoso, mas sua mãe não é. Aí, então, eu sinto que nesse momento, por exemplo, Aí eu não a tenho. expectativa Difícil dela é de. muito alta, já que ela é tão prestativa com os outros, ela fica com medo de não ser no mínimo igual a ela com ela. Isso. Mais ou menos isso. Aí o que Nossa, acontece? é verdade. Olha Hoje, só. por exemplo, minha mãe, eu gostaria, por exemplo, agora nesse momento, se eu tivesse condição, tivesse uma pessoa, não tenho uma secretária, eu gostaria de trazer minha mãe para ficar uns dias comigo. Mas me falta nesse momento as condições físicas, não é financeira, não. É física minha, não minha, mas da sua mãe, que ela é mulher, então não tem como. Se fosse um pai, até tinha jeito de trazer. Mas uma mãe depende de outra mulher. Quem que vai? Porque Pra tem que tomar banho, banho, assim. fazer banheiro. Então, há necessidade disso. A minha mãe não tem uma cuidadora que pudesse sair e andar. Tem a irmã, tem a Talma, que está vivenciando isso. Então, a Talma tem levado isso Mas a tia tranquilo. Mairone também Mas fez isso um cansa. período. Mas Né? fez um Vai período. alternando ali. Mas está alternando. Agora, por exemplo, a Talma teve que viajar, foi o Tajiba para lá, cada atividade, está lá na Mairone. Então, eu queria ter uma pessoa que pudesse me ajudar com a sua mãe, para que eu pudesse ter mais tempo de ficar com a minha mãe. Então, um cuidador ou uma pessoa capacitada para isso. Para arrumar isso, porque... pessoa externa da família, né, no caso. Pessoa interna. Eu tenho falado, até esse dia mesmo me ocorreu uma coisa, eu vou ver depois, porque a Talma, às vezes, ela sobrecarrega, porque é uma pessoa idosa. Com certeza, dá trabalho. Dá preocupação no trabalho diário, de ter que estar junto, ter que dar remédio, ter que fazer tudo. Minha mãe é muito esperta ainda em umas coisas, mas tá lá, você tem que ficar junto, tem medo, cai, machuca, então tem muito cuidado. Então eu estava falando, Vera, de repente eu vou ver se acho aqui em Brasília, o dia que eu quiser, porque da última vez eu trouxe a Val. Então eu vou ver se eu acho mesmo que precisa trazer a Val, precisar de uma pessoa aqui que possa ficar mais cedo, vai embora de noite dormir, para ficar pelo menos uma semana, 8 dias com ela, para às vezes a Talma ter um pouco também de descanso. A gente já falou muito insight, pai, aqui, muita coisa. Esse é um episódio depois, eu vou me debruçar para saber colocar em prática não só tudo que foi dito aqui com relação à nossa família, mas pôr isso para ajudar outras famílias. Né? O conteúdo foi muito rico aqui e surgiram alguns temas aqui que eu anotei e que realmente foi muito gratificante, deu muita luz. Mas se eu tivesse que... Deixa eu concluir aqui com mais 2 perguntas. Uma delas, antes de deixar você falar, o que eu fiz na minha vida, uma das coisas assim que fiz que mais te deu orgulho? Tiago, uma das coisas é muito difícil você nomear uma coisa. Mas o que mais está agora no seu coração que eu fiz nos últimos anos que te deu mais... Não, o que eu não é de orgulho, o que foi mais gratificante para mim foi você ter mudado agora. Mudado significa quando eu tive um encontro com Deus. Isso. Por quê? Então, porque o seu nível, o caminho que você estava, a gente era sufocante para nós, o pai e mãe. Só para quem não sabe voltar a falar, eu estava vivendo muito dos prazeres carnais. Noitada, torrando dinheiro com mulher, bebida, grana financeira, torrando meu patrimônio com coisas que não valiam a pena. Eu fiquei isso muito tempo, principalmente depois, né, de um período. Então isso é uma coisa que foi a superação, a superação desse momento. Abandonar vícios. Vício e tudo mais. Porque as outras coisas, toda a vida você foi um cara que a gente tinha orgulho, não era só eu, você vê que seus avós sempre eram orgulhosos de você, porque você criou uma independência nova financeira muito grande. E até pode ter sido também um veneno. Foi. Eu falei sobre isso em outro episódio já. Então, isso aí pode ter bebido disso, isso aí foi intenso e acabou trazendo, em vez de trazer uma benção, trouxe uma coisa negativa para a sua vida. Porque estava muito novo ainda para viver. Não tinha maturidade para ganhar o que eu ganhei. E isso acontece com todo mundo. Todas as pessoas que não têm maturidade, por isso que o crescimento paulatino é melhor. Mas isso passou. Tá? A gente tinha essa fase, você viu, aí você veio nessa fase agora ressignificando a sua vida.
É isso que é gratificante. Porque o passado já não vai contar muito. Pois é, O mas que vamos fazer daqui? então é meu legado em Deus. Buscar essa minha aproximação com Deus foi o Porque divisor de eu águas. digo o seguinte, aonde a gente tem certezas que as coisas caminham. Quem caminha nesse caminho, quem busca esse caminho, pode até não ficar muito cheio de grana, mas vai ficar cheio de bênção. E É uma bênção, consequência. e bênção E bênção não é só é o dinheiro, que não é mais não é só nada. dinheiro, não é nada. É a É busca, isso, é uma buscar paz, paz, é uma sabedoria, é é um uma saber ensinar, é sabedoria. um saber educar, é um saber fazer, é Então, um saber ser amigo. hoje é a minha, seria hoje a vida que eu estou buscando levar, que hoje agrada mais ou menos, assim, do que aconteceu de um ano para cá, então. Foi isso, então, que te deixou mais... Foi. E é o que Esse você momento de espera abandonar. pro Thales ali, alguma coisa assim, Eu às espero vezes, que ele ache o caminho todos, dele, ele. nesse sentido, de ter uma consciência de que o que ele tem hoje não vai levar ele a lugar nenhum. Tá. Não vai. Eu sei porque eu estava lá. Se voltar para Deus, eu acho que ele acha um caminho mais rápido. Se não, ele tem que voltar para a razão, que é um objeto, que é meta. Tem gente que às vezes não tem, mas tem meta, pode conseguir. Se tem Deus, tem mais facilidade. Você lembra como foi meu batismo? Lá, lembro. No dia que foi lá, lembro. Foi muito emocionante. Uhum. Chorava muito. É. Ali a presença de... Aquilo foi uma das coisas mais marcantes para mim, porque eu já falei isso, vou frisar para quem não ouviu isso. O legado maior que eu quero deixar até para você, pai, para qualquer pessoa, porque legado é legado, não é de baixo para cima, é a qualquer momento, seja o que for para minha família e para o meu filho e para minha esposa agora. E eu já falei isso para ele, que foi a oração que que eu orei para Deus lá atrás para me tirar daquele momento que eu estava de fundo de poço, foi para deixar um legado para o meu filho, certo? E esse legado foi um legado em Deus, porque a partir dali, quando eu me entreguei e abracei, minha vida mudou muito, que é por isso que você se orgulhou e você viu esse caminhar, e meu filho viu isso. As outras coisas acrescentarão, né? Seja o que for, fica mais leve aqui. Mas o meu legado, que eu acho forte, o que funcionou para mim antes de qualquer outro, que eu quero deixar outros, não pensa que é só mais o meu legado, foi deixar Deus agir na minha vida e me redimir e buscar intimidade com Ele. Isso, meu filho, você presenciou, vocês todos estavam lá no meu batismo e foi uma das coisas que eu mais me orgulho, que mais me agrada e que mais eu lembro. Ali foi o momento que eu mais orgulhei de mim. Foi quando eu me batizei e vi minha família toda ali presente. O Thales não pôde estar ali por algumas coisas, mas toda a minha família estava lá. Isso para mim é muito marcante. Então, eu estou te dizendo isso e falo, esse foi hoje é uma fruta, vou atrás de algumas das coisas, mas para ter essa última pergunta, fazendo uma introdução, como é que eu posso perpetuar o seu legado, pai? Tiago, eu acho que perpetuar um legado, eu acho que ele é próprio. Perpetuar, você tem que perpetuar o seu. Não, o meu, pode ter certeza, eu acho que você vai saber qual foi, deixei como é que está. Aqui hoje você deixou um pouco registrado, você tem conhecimento. Mas o seu legado, eu digo o seguinte... É particular. É particular. Todo um legado é uma carga que a gente carrega. Você está trabalhando para isso. Mas eu quero saber o seu, da forma que você manifestou um pouco aqui, como você gostaria que fosse perpetuado o seu legado? Seja o que for que vier na sua cabeça agora, de material, de imaterial, de princípio, valor, ou foi até ou tudo que foi hoje. Não. Meu legado, que eu acho o seguinte, perpetuar passar para os seus netos. Quando eu digo isso, o que você quer que fique para passar para a nova geração? Eu acho que é o seguinte, perante seus olhos. Que sempre estejam voltados para a espiritualidade, nossa espiritualidade é em Deus, e segundo, para a família. O meu legado maior foi família. Agora que eu estou voltando mais para Deus. Mas se vocês puderem, que equilibre essas coisas. Primeiro Deus, depois não família. Demore tanto tempo. O momento que eu tive, que eu passei, mas eu não perdi os princípios familiares. Mas eles poderiam ser maiores para isso. E eu tenho visto Deus que você, e para a família. Por exemplo, que para você, para a Thaís, por exemplo, a Thaís já está caminhando muito mais tempo do que eu caminhei no legado espiritual. Agora, o outro financeiro, ela vai ter que trabalhar. Tá? Mas o legado espiritual da família dela está bem plantada. Tá. A sua você está começando, seu filho é novo, também está plantando. Então, isso eu creio, eu já tenho, não tenho... já te dá uma paz. Me dá uma paz. Porque
A parte financeira ela é tão cíclica, tem gente que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está mal, amanhã está muito bem. Então, o mundo é muito cíclico, não é indefinido Mas para as pessoas. valores e Mas princípios não valores, você perde. não muda, não perde. Você não vai perder. Pode fazer o que tiver. E até ajuda, porque às vezes você está num momento difícil, você não tem valor espiritual, você faz muita coisa errada. Você vai para as drogas, para a bebida, não volta para Deus. Porque quem está num momento difícil e voltar para Deus, às vezes tem paz, pelo menos. É isso. Tem paz para poder resolver. Tá? É isso aí. Te amo, pai. Te amo também. Você sabe, aliás, para mim como... o pai falar que ama filho é redundância. A maioria das coisas, eu acho que eu falo para vocês, o negócio assim, o pai, 90% dos pais amam os seus filhos. Talvez nem demonstre, mas amam. Ou alguns que nem têm realmente pais. Tudo da vida tem, mas a exceção. Mas a regra é querer ter o melhor. E pai não é que eu te falo, uma coisa que meu pai fez, eu acho que eu faço um pouco. Eu não quero ser amigo do meu filho. Só quero ser pai amigo. Não amigo dele. Eu quero ser pai amigo. Não amigo de filho. Uau. Eu não sou amigo dos meus filhos. De ir para boteco, para beber. Meu pai nunca foi. Não sou amigo de ir para farra, para esses negócios. Não. Esses locais não cabe pai e filho. Agora, um pai que é amigo, sim. Que senta, que conversa, que discute, que educa. Porque são incongruências. Porque os amigos, eles não vão te suportar o suficiente igual pai e mãe suportam. O filho pode ser o que for. E nem no momento você mais precisar. Não, se precisar, maioria, se o cara falou assim, você tem 10, não digo um amigo, porque amigo também é mais difícil, você tem 1 ou 2 ou 3. Os outros são convívios, ou colegas, ou de propósito, né? Tem de propósito. Tem amigo de boteco, amigo de jogo, amigo não sei o quê, mas não são amigos do dia a dia, ali fora, que você pode ter forte. Eu tenho alguns. E tem os familiares, que são diferentes. Às vezes você nem é tão amigo do seu irmão, mas seus irmãos é que às vezes seguram a barra, independente de ser muito amigo seu. Às vezes tem um amigo mesmo, não segura. Tá? E o engraçado... Então, e pai não. Pai não... caindo de tudo quanto é jeito. Eu não esperava essa resposta, pai. Ainda bem que você mencionou isso, que para mim faz todo sentido para conduzir meu relacionamento com meu filho. Uhum. Porque muitas vezes a gente vê os pais sendo amigos antes de ser pai ou mãe. Hoje em dia, isso é onde falta o limite, onde falta algumas coisas, porque acaba que fica bagunçada. A pessoa acha que tem liberdade para tudo. Não, peraí, eu sou seu pai, mas eu te dou liberdade para certas coisas. Uhum. E muitas vezes, pai, olha só, eu já tinha o que eu acho hoje principal, eu não tive o discernimento. Você me fez enxergar que em alguns momentos da minha vida eu era carente porque eu queria um amigo, queria a sua amizade. E não era para ser assim. Não. Olha só, foi bom você ter falado isso porque eu concordo com você. E muito tempo eu falava, eu queria tomar uma com você, falar, beber, ficar assim. E não é para ser assim. Não acho. Pode até ter momentos de celebrações com isso, mas não é aquele negócio de, sabe, de sentar em vez de boteco. Uma coisa, quer conversar assunto sério comigo? Vem cá, nós dois, senta aqui, eu vou te dar um conselho. Isso é uma coisa. Né? O pai e amigo é esse. Você senta, conversa olhando nos olhos, coisa séria. Agora, ficar aquela coisa de amigo de bar, ou outros lugares que... Aí as pessoas às vezes misturam as coisas. Meu então, Deus, eu vi que eu estava focado. O pai pode até ir para um bar, beber com o filho um momento qualquer, mas não é a rotina de amigo. Mal, pai. Não é. Olha só, os conselho que você são deixou. Outras, porque os amigos, o que tem? Eles não têm compromisso um com o outro. Eles não têm compromisso familiar. Em laço de sangue. Laço de sangue, de respeito, de tudo mais. Amigo seu, você daqui a pouco você está discutindo com ele, você briga com ele lá no boteco. Pai, você não vai deixar de pai, ser. Pai, você não faz isso. Nem filho vai deixar de ser. Nem filho. Porque se for boteco, vai beber, daqui a pouco você pode estar discutindo com seu filho num lugar impróprio. É verdade. Você está dando um exemplo errado. Um exemplo de novo. Às vezes ele vem para casa bêbado igual o outro vem, o filho ainda tem que carregar pai. Dificuldade que às vezes é. Uau. Então essa mistura, essa relação, não é saudável.
Não é saudável. Familiar. Nada melhor. Porque você vai ter os seus amigos, eu tenho os meus. É, Como sim. pai, eu tenho outros amigos que não tem compromisso com essas coisas de pai e mãe. A mãe é amiga da filha. Não, mãe é mãe. Ela pode ter mãe que é amiga é diferente. Mãe, normalmente, quer o bem e pode ser amiga, mas ela é mãe. A primeira condição é mãe, depois é amizade. A minha mãe mesmo falava, meu filho precisa que eu passe, você precisa falar me ama, não. Me respeita e acolhe o que eu estou te falando. É Uau. mais saudável do que você falar me ama e não fazer nada do que eu quero. Então, e eu não vou ceder, e minha mãe não cedia, eu não vou ceder para vocês o que eu acho que não devo fazer. Não, o que eu acho que não devo fazer, eu acho que não devo, e pronto. Minha mãe não voltava muito atrás, não. A gente hoje, às vezes, até... A gente precisa mais ser como... É isso eu ia te perguntar. Minha mãe como ela era serena, o exemplo dela, a gente tem que trazer mais para o dia de hoje. Tanto você, eu e qualquer pessoa que estiver assistindo. Como minha mãe era uma pessoa muito serena, as coisas não enfesavam ela não decidia alguma coisa no impulso da raiva. Minha mãe nunca bateu na gente com raiva. Às vezes ela ficava nervosa, botava você lá no quarto. Ficava lá 3, 4 horas. Depois que a pessoa ia lá, te dava um corretivo. Ela não deixava de fazer, não. Mas ela é uma pessoa mais serena, mais sábia nesse momento. E ela não preocupava se eu gostava, se eu ia amar ela. Se eu não ia amar, não. Ela preocupava o seguinte, eu vou ter que te educar. Vou te fazer homem. Eu vou te fazer você virar alguma coisa. Uau. É isso que é a minha luta. Ela falava assim, você tem que ser gente, você tem que virar ser gente. Minha mãe sempre falava, você vira gente, toma jeito. Então, esse é um papel principal. Agora, hoje a gente tem muito mais conhecimento, a gente pode ter esse papel que as pessoas estão aí deixando e querendo ser só amiguinho do filho. Concordo. Não, posso ter amigo, posso brincar, fazer as coisas, mas a condição principal é ser o pai e ser a mãe. E o pai, porque normalmente é inerente ao pai ser amigo do filho. Dificilmente o pai não é amigo do filho. É, sim. Não na condição que ele quer, mas na condição do desejo de construir o bem. Porque o pai quer o bem. Seus amigos para diversão, para outras coisas. Então, por isso tem amigos para algumas coisas, pai para outra, e pai amigo que pode ajudar. Não pode nem ser só aquele pai que não transfere nada, não pode ser amigo, tem que ser o equilíbrio ali mais ou menos dos dois. No meio que você é pai, essa é a primeira condição, e depois você ser amigo dele. Se der para assim, uau, uma lição ficou por final, olha só, e esse conceito eu vou carregar. Pai amigo, diferenciar pai, amigo e pai amigo ali, uau. Obrigado. Nossa, no final veio a cereja do bolo. Pai, obrigado. Não sei se quer falar alguma coisa, quer deixar alguma mensagem. O que você achou do podcast, do projeto? Thiago, do projeto. Eu faço as coisas, eu não sei do que vai dar para você. Eu só vim aqui para atender um desejo seu e o seguinte, é uma forma talvez de te mostrar que às vezes a gente tem uma percepção diferente do que é o pai e a mãe no passado. Isso às vezes precisa realmente ficar mais claro para os filhos, talvez. Precisa conhecer a história do que foi pai, que foi mãe, até os tios, as coisas que a gente vivenciou na infância, mas não vivenciou antes da infância. Você vivenciou o período do meu pai, para trás. Pois é. Os avós. Você não vivenciou, você não viveu. O que estava por trás do meu pai? Então, como ele foi criado? O que foi a história dele? Você sabe? Às vezes você não pôde, você não teve essa possibilidade que a gente está tendo aqui agora. Você nunca teve com seu pai, não? Nem com a sua mãe. Direito um pouco. Contava um pouquinho porque você ficava com ela. Mas você não teve isso. Não, mas não assim claramente. Você fala assim, Você então achou que hoje valeu a pena? É importante, porque você guarda isso, você tem para frente. Eu não tenho a história do meu avô para trás. E pai, a gente não pode... Isso poderia, lá atrás, se a gente parasse pensar, poderia ter sido mais... Poderia ter a gente antecipado esse tipo de conversa lá atrás, mas a gente não vamos deixar isso lá para trás. Eu acho que Deus faz tudo no momento certo. Que é mais importante. Eu vejo que era para ser agora. Você lembra que eu falei no início? Se essa conversa tivesse sido há 7 meses atrás, ou na época que eu queria que você falava, você falou, não, ainda não. É porque era para ter sido agora. Esse tempo de Deus é que é o mais marcante. Então, obrigado. Eu só tenho que falar. Eu também não sei para onde vai esse projeto, mas independente, a questão não é do projeto nem nada. A questão é... Isso tem me curado. Não é sobre aonde ele vai chegar. Se eu, de alguma forma, posso
me melhorar, me curar de algumas coisas. Isso eu fiz sem querer ali nessa mudança, se acompanhou, acabou que esse tem sido no meio digital um lugar que eu nunca quis ir. Então, minha conversão, tudo que está acontecendo na minha vida ocorreu em registros na vida social e eu não queria isso para mim, porque eu sei que isso vai ter um peso forte, isso tem um preço a se pagar em algum momento lá na frente e eu estou me preparando, mas mais do que isso. Independente de onde isso vai chegar, eu já me dou por satisfeito. Conversa como essa, independente de ficar registrado, era o que para mim faz sentido e é o que eu desejo a qualquer pessoa que esteja assistindo, independente de ser o pai buscar isso do filho, ou o filho do pai, ou o neto incentivar isso a acontecer. Que isso incentive um de vocês a procurarem esse tipo de comunicação e diálogo em vida. E esse talvez seja a minha maior, sabe, minha maior vontade. Primeiro, estar bem comigo, com Deus, eu sei que isso agrada a Deus. Sim. Eu sei fazer isso aqui e ter esse momento de redenção familiar aqui, sabe, tá me dando muita paz. E o que eu quero é ajudar as pessoas a buscar essa paz e colocar a casa em ordem ali de alguma forma. E é o que a gente está fazendo em nossas vidas. Eu estou tentando fazer na minha, você tem visto isso, é o que a gente tem buscado lá em casa, é o que você deseja para minha mãe, criar um ambiente para deixar em ordem, seja para o momento que a gente não estiver mais aqui. Então, eu creio que tudo que a gente falou aqui, o episódio contribui com a minha missão, que é a harmonia da família, é buscar sempre paz, amor e unidade. O que eu digo é o seguinte, a harmonia da família, ela pode, às vezes até pode ter, tem famílias que só tem um pouco harmônica, mas não tem muito Deus na vida. Só que a pessoa que tem Deus, ele consegue ter uma harmonia maior. Amém. Então, essa é a grande diferença que eu vejo. A pessoa que está com Cristo na frente, por isso que eu estou falando, a minha caminhada maior agora, nesse momento, é porque nesse momento agora eu vejo mais claramente. Então, porque às vezes você não precisa ficar muito afoito, igual, por exemplo, eu tenho até um lance, você veio falando do caso do Tades, não quero encerrar dizendo isso. Hoje eu estou em paz. Não vou mais querer, na minha força, meu modo, meu jeito, mudar o meu irmão. Né? O que eu vou fazer? Orar. Faço o que me dá e tenho que colocar dele na minha oração para Deus. Eu digo, Deus, faço o que for necessário para ele. Peço. E ontem eu vi uma mulher falando, gente, você tem que pedir, o que eu vou fazer agora é nas minhas orações fazer junto com a sua mãe. Isso. Porque eu vejo, eu faço e ela faz. Mas quando você faz as duas pessoas, o casal, quando é mais de duas, a pessoa fala, Deus faz milagre. As pessoas fazem juntas. E imagina se for... duas ou mais. E se for eu, a Thaís, também juntos com a nossa família. Sim. Então, vamos fazer o compromisso aqui entre nós de uma vez na semana para receber meu irmão que está internado e tudo mais. A gente busca que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não importa. Sentarmos todos nós, nosso núcleo familiar, inclusive meu filho, os seus netos, para a gente orar pelo meu irmão. Não só você, só para ele não. Eu acho que não, mas eu quero deixar assim. Claro que vão orar para ele. Eu estou falando nesse compromisso agora. Eu sei que você vai orar para todos nós, mas eu acho que nossa família tem que orar para todos nós. Tá. Não só, eu não quero, eu acho que a gente não vai poder. O culto familiar, vamos criar um nosso culto familiar, é isso? Esse momento, como eu estou tendo com meus irmãos lá, aqui no online, com vocês eu posso ter presencial. Então, é mais ou menos isso que eu acho que a gente pode fazer. Agora, daqui para frente. Se o Tades quiser participar, bem. Se não, a gente faz. Tá? Que seja 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, mas vamos fazer, a gente gasta 1 hora. 1 hora dá para você ler uma passagem, alguma coisa, e trazer essa cultura. É isso aí que eu digo. Para eu levar para minha casa. Você levar para sua casa, levar para... Mas você já tem, até mais do que nós, eu sei, que há muito tempo caminha nesse sentido. Pode também, por quê? Então isso vai acrescentando, que nem você tem os pastores, vai acrescentando essa espiritualidade na vida. Com a família junto. Então, ok. Tá bom? Olha, culto familiar, rota por último. Obrigado, gente. Paz, amor. Paz e amor. Unidade. Peraí, agora... Não, pode continuar filmando, senão...